Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma vez um dos nossos cultos semanais de oração, de estudo bíblico, de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, junto com a sua família, que você tenha tido um dia muito abençoado, que essa semana esteja sendo muito produtiva. E agora vamos parar esse tempinho aqui para cultuar ao nosso Deus juntos. Nós vamos então começar lendo um texto bíblico que fica uma parte dele em Apocalipse e outra parte no Salmo 86. Vamos ler juntos. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Agora nós vamos louvar a esse nosso Deus através de cânticos. São dois cânticos que com certeza você conhece bem, nós cantamos sempre nos nossos cultos. O primeiro cântico diz que nosso Deus é o único digno de glória, de honra e de louvor, que foi exatamente o que nós acabamos de ler aqui no nosso texto bíblico. O segundo diz que ele é o nosso eterno Deus, o nosso maravilhoso Deus, em quem nós podemos confiar em qualquer situação. Eu sei que você sabe e gosta desses cânticos, então vamos louvar ao nosso Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Confiamos no Senhor.
Queridos irmãos, saúde e paz, mais uma vez sejam bem-vindos para este culto doméstico do meio da semana, dia 26 de outubro, estamos na última semana, reta final do ano, 2022, que ano de muitos desafios, de muitas lutas, mas de muitas vitórias também. Não existe vitórias sem lutas, já diz a música cristã, e é sempre bom estarmos juntos, mesmo que virtualmente. E graças a Deus, desde que a pandemia chegou e a gente investiu nessa parte virtual, os nossos cultos do meio da semana, chamado de culto de oração, de estudo bíblico, ele tem alcançado bastante pessoas, muito mais do que os nossos cultos presenciais, que aconteciam na igreja, às vezes com 5 pessoas, 10 pessoas. Não menosprezando aqueles que estavam lá, mas sempre olhando numa perspectiva de novas estratégias. Se Deus permitir, ano que vem nós estamos implantando os pequenos grupos. E aí, se você quiser que um grupo funcione na sua casa, me procure o pastor Alex. A nossa meta é que no ano que vem tenhamos 10 casas abertas na região do nosso bairro ou outros bairros próximos, adorando o Senhor no meio da semana, estudando a palavra do Senhor, independente do dia, mas a igreja em movimento. E cremos que será uma grande ferramenta de evangelização para que a PIB de Cascadura, nesses seus 90 anos que ela vai comemorar, possa ser um ano em que uma nova geração de discípulos esteja chegando, possamos realizar muitos batismos, receber novos obreiros, porque a obra do Senhor ela não para, e essa obra não é minha e nem é sua, não é verdade? Vocês puderam adorar o Senhor lendo a palavra de Deus também, aí em Apocalipse, quando fala da dignidade de Deus, que Deus é digno, somente Ele é digno, irmão, somente Ele é merecedor, somente Ele tem mérito para isso, o caráter de Deus, a integridade de Deus, não é verdade? A decência de Deus faz com que em todo tempo a gente vê a ação do Senhor, e o texto diz que Ele é digno de honra, de glória e poder. Então a dignidade dele envolve os feitos de Deus, e isso é muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais depois. Você pode adorar o Senhor aí com alegria, não é verdade? É digno de glória, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Irmãos, Deus é grande, sempre será grande, tudo que Ele fizer é bom, tudo que Ele fizer é maravilhoso. E como crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, a gente vê que a grande maravilha que Deus fez no mundo, no universo, foi nos salvar. A gente não canta isso de toda a criação, mas o grande amor por nós, e isso é maravilhoso. Que você possa desfrutar desse amor, desse cuidado de Deus todos os dias, adorando ao Senhor. Quando a gente olha para o salmista, e a gente olha para esses textos de adoração, como é que você faz a sua rotina durante a semana? Eu procuro sempre separar um tempo somente para glorificar a Deus, somente para expressar os atributos de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, porque se nós esquecermos de quem Deus é, então não tem sentido a nossa vida. E na maioria das vezes a gente só pede, perturba a Deus por tantas coisas. E nesse processo de vida, nós vamos vendo também os nossos irmãos que são da área de música, e esse louvor do Asaf Borba,
que já fez músicas lindas, né, para nossa adoração ao Senhor. E lembrando que o nosso Deus é eterno, que você e eu, juntos como Igreja do Senhor, estejamos firmes nesse propósito de adorar a Deus. A minha palavra nesta noite, tentarei ser breve, às vezes eu falo que vai ser rápido e demora, né? Tem um texto, irmãos, que tem sido muito usado nesse período. Nós estamos aí, hoje é quarta-feira, quinta, sexta, nós estamos aí há 4 dias das eleições para escolhermos, né, o novo presidente do Brasil, que poderá ser o atual presidente, Bolsonaro, ou poderá ser o Lula, que já foi presidente do Brasil. Então a maioria da população brasileira irá fazê-lo, e aleluia por isso, com toda liberdade, com democracia. E vocês sabem também que nesse período todo houve uma polarização e um discurso muito religioso, que não está dentro da pauta de você escolher um líder governamental. Então colocou-se uma pauta para a igreja que não é a agenda dela. Então um texto muito usado nos dias de hoje para nossa reflexão, e vocês sabem a minha posição, e eu ajo com coerência nesse tempo todo, esses anos todos como pregador, como pastor, exerço a minha cidadania, mas nunca usei o meu púlpito para fazer qualquer tipo de política partidária, mas sempre trazendo a reflexão aos irmãos, para que nós nos preocupássemos em usar as redes sociais, a nossa influência, com equilíbrio, mas sempre na perspectiva de levar o evangelho às pessoas. E a gente vê um discurso de ódio, e eu vou usar essa expressão, de uma parcela chamada cristã, conservadora, religiosa, que chega a dar medo. E diante desse cenário, fake news de um lado, fake news de outro. Acusações de um lado, acusações de outro. E ficar usando a igreja, ou ficar usando os textos bíblicos para querer fundamentar posições político-partidárias, isso é heresia. A Bíblia é a palavra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma agremiação, não é um sindicato, não é uma ONG, não é um partido político. Eu tenho batido nessa tecla. A igreja não, o púlpito não é palanque e o rebanho de Jesus não é curral eleitoral. Então o que a gente vê é uma briga pelo poder. Todos querem estar no palanque do poder. Não importa quem seja o ator principal. Correto? O que importa é que muitos líderes religiosos não democratas, você precisa entender que a maioria dos líderes que estão apoiando os governos, principalmente o governo conservador, as suas igrejas não são democratas, eles são os reis, eles são os donos dela, eles são os imperadores delas. Você pode olhar todos eles. E em que o rebanho não tem liberdade para falar ou fazer qualquer coisa. São seus impérios eclesiásticos, de um lado e de outro. Lembrando que a igreja ela não é nem de direita, ela não é nem de esquerda. E ela também não é de centro. A igreja é o corpo de Cristo, ela não é uma instituição. Só que as pessoas olham para ela muito mais como uma instituição do que verdadeiramente como agência do reino de Deus. E a nossa mensagem, ela é apartidária. A nossa mensagem é para salvar todos os pecadores. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar na Bíblia que garante que Deus é o Senhor das nações, que Deus é soberano sobre todos os povos, até porque foi Ele quem os criou. Por mais que esses governantes, no decorrer da história, não sejam cristãos ou não conheçam Deus, nenhum deles atrapalha os propósitos de Deus. Amém? E se eles não honram os votos, se eles não honram a cadeira, Deus irá cobrar deles. A Bíblia diz isso. Faz de nós pessoas omissas? De forma nenhuma. Mas precisamos ter equilíbrio e espiritualidade. Um texto muito usado nesses últimos meses, que se encontra no Salmo 33, versículo 12, diz assim: feliz ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
e colocado nas bandeiras, na bandeira do Brasil, né? E espalhados por todos os lugares como uma palavra importante, uma palavra sábia, uma palavra espiritual. Tudo na palavra de Deus é santo, é espiritual, mas precisa ser usado de forma adequada. Só que esse versículo não está escrito só isso. O versículo todo é: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Entendeu? Entendeu como é que mudou o texto? Quando você lê somente a primeira parte, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, como você interpreta? Como a nação que escolheu o Senhor. A nação que escolher Deus como Senhor, ou o Senhor como Deus, ela vai ser feliz e ela vai ser bem-aventurada. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, e vamos lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, já no capítulo 5, em que Jesus elenca ali várias bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, os pobres de espírito, enfim. Esse significado, ou felizes, é aos olhos de Deus. Eu sempre falo isso para vocês. Não é uma bem-aventurança aos olhos humanos, não é uma felicidade terrena. Então, quando nós olhamos para esse texto que eu li agora, e para o texto que os irmãos leram agora há pouco aí com a Rose, falando da dignidade de Deus, por que Deus é digno? Porque Ele criou todas as coisas. O poder, as evidências de quem é Deus faz dele digno de honra, e só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Nós olhamos para o texto que ele diz que tu criastes as coisas com a tua palavra. Ou seja, Deus é o ser causador. É uma expressão que a gente usa na teologia e na filosofia. Nós somos os seres causados. Nós não temos autoexistência, o mundo não tem autoexistência. Não existe nenhuma nação que autoexistiu. Quando nós olhamos esse texto, ele fala que Deus é único, é a singularidade de Deus. Porque você pode pegar esse texto aqui, porque Deus aqui, ele é uma tradução de uma divindade. E se você pegar esse texto e jogar para outra divindade, ele serve. Se você for pro mundo muçulmano, ele vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é Alá. Se você for no espiritismo, ou se você for em outras religiões. Quando nós vamos para a Bíblia, e nós falamos de Yahvé, nós falamos de Javé, de Adonai, do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, nós vamos perceber, e esse texto nos diz isso. Qual é a nação que é feliz? Qual é a nação que é bem-aventurada? É o povo que ele escolheu. Entenderam? Quando o salmista está falando, se você pega ali todo, leia depois do culto ou para agora, se você quiser, leia todo o capítulo 33. Vai falar de quem exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele fala que a palavra de Deus é reta. Ele fala dos inimigos e tal, até chegar nesse versículo 12. E ele diz para o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha só como é que quando a gente lê o texto da palavra de Deus de forma adequada, seguindo as regras da interpretação, da hermenêutica, da exegese bíblica, que é um nome que talvez você não conheça, mas é interpretar a Bíblia por ela mesma. Não é ficar pincelando esses versículos para ficar fazendo de Deus um cabo eleitoral de políticos. E não importa, está todo mundo usando o nome de Deus. E agora nessa reta final, nossa, todo mundo é santinho. E todos nós sabemos que tanto um candidato como o outro candidato, os dois são religiosos. Os dois são religiosos. Os dois, eles transitam pelo ambiente das igrejas, quer sejam elas evangélicas, quer sejam elas católicas.
um candidato ele trilha mais pelas matizes africanas, pela herança, né, do espiritismo no Brasil, é a liberdade de expressão que todos nós queremos. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a gente vai entender que aqui dentro do Brasil existe uma nação. E essa nação, apontando para Jesus, é a igreja, é a nação santa, é o povo escolhido de Deus. Quando ele escreve isso aqui, ele está falando de Israel. Deus forjou Israel em Abraão. E um povo que até hoje ainda é desobediente em várias questões. Quando nós olhamos e estudamos a história do povo de Israel, nós vamos perceber que a idolatria sempre foi o pecado mais praticado pelo povo. E o nosso Brasil, que todo mundo está dizendo que é cristão, não é cristão. Ele é um país sincretista, com uma mistura de religiões, e ele é idólatra. Essa idolatria até está nos arraiais dos chamados crentes. E os irmãos podem ver aí, são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, é a Arca da Aliança para cá, é o monte que é idolatrado para lá, é a água ungida daqui, é a fronha do travesseiro abençoada. Tudo isso é idolatria. São liturgias que são idolatradas, templos. Irmãos, a igreja chamada evangélica ela é templária. Quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor e vamos para Jesus, que é a chave hermenêutica, ele é a plenitude de todas as coisas, ele é o Deus encarnado, nós vamos ver que aqui nesse texto, e isso envolve a igreja hoje, é Deus quem escolhe. Eu e você vamos escolher o presidente da República no próximo domingo, dia 30, se Deus permitir. Mas Deus, como eu sempre falo para vocês, Ele é o grande eleitor. É Ele quem determina, é Ele que dá ordem, é Ele que permite, é Ele que atua, é Ele que opera. Então eu e você, se somos de Jesus, só o somos porque Ele nos escolheu para a sua herança em Cristo Jesus. Nada vai fugir de Cristo. Então, eu sou cuidadoso acerca disso, vocês sabem disso, um cara chato em relação à palavra, porque a gente vê hoje no meio evangélico, nas redes sociais, é heresia em cima de heresia. E louvo a Deus porque Deus me deu uma boa formação teológica e sempre me dedico, como professor de teologia, a estudar a palavra do Senhor. E você que é minha ovelha, você que acompanha o meu trabalho, o púlpito da nossa igreja em Cascadura é um púlpito bíblico, teológico, espiritual, ético, que faz com que a palavra do Senhor esteja sempre em eminência, que não existe filosofia, ideologia que ultrapasse isso, a palavra do Pai, sempre valorizando a igreja, o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos perceber, e o texto mudou completamente o sentido. Vou repetir isso para você. Se você só pegar esse texto, a primeira parte, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, você dá autoridade para a nação escolher. Mas nenhuma nação escolhe Deus. Nenhum pecador escolhe Deus. Não fostes vós que me escolheste, disse Jesus, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu e você andamos na verdade, se eu e você produzimos alguma coisa digna e decente, é única e exclusivamente por causa dessa graça, por causa deste amor, por causa dessa bondade. E aqui nesse texto, aqui nesse Brasil, existe um povo santo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que estão em todos os arraiais que encontramos, em todas as denominações, com todos os sotaques, mesmo quando nós não concordamos com algumas coisas, como eu deixo bem claro sobre isso, dentro de um posicionamento teológico, eclesiológico, como batista que somos diante da nossa tradição e não o nosso tradicionalismo.
Quando nós olhamos para esse texto, isso nos tranquiliza. Ficar pegando esse discurso hipócrita, herético, entre o bem e o mal, se um presidente ganhar é o bem, se outro presidente ganhar é o mal, se um presidente ganhar é o anticristo que vai governar, se o outro presidente ganhar é o demônio que vai governar, onde que está escrito isso na palavra do Senhor? O mundo, querido, jaz no maligno. E isso é ponto final. Só que não existe na eternidade, no âmbito da eternidade, uma briga entre o bem e o mal. Só existe Deus soberano, não existe mal. O mal é a ausência do bem. Não existe uma personificação do mal. Ah, não, mas Satanás, Lúcifer, o capeta, o cramunhão, não sei o quê, ele é uma criatura de Deus. Satanás nunca fez cosquinhas em Deus. Deus nunca derramou uma gota de suor, falando assim, puxa vida, quase que o diabo me ganha. Ora, queridos, sejamos crentes. E a igreja de Cristo é a única que tem autoridade para enfrentar as trevas. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum deputado, nenhuma ONG, nenhum partido político, ninguém tem autoridade para enfrentar o poder das trevas a não ser a igreja. E por isso a palavra de Deus nos diz nos evangelhos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela vai caminhando, ela vai marchando triunfantemente para o céu. Você está indo para o céu? Você tem pregado Jesus com a mesma veemência que fica fazendo partidarismo por aí? Você tem enviado versículos, vídeos de algo importante? Ou essas coisas todas que envolvem políticas e fake news? Eu já não aguento mais receber. E a pastorada, Deus me livre. Como tem pastor tolo, como tem pastor nécio em nossa denominação e nas outras também. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que a singularidade do nosso Deus e a glória do nosso Deus não é dividida com ninguém. Aí, nesse texto que você leu, ele fala que eu vou louvar o Senhor. Aí ele usa a expressão assim, Deus meu. Eu gosto muito dessa expressão. Ele poderia ter usado meu Deus. O meu é um pronome possessivo, né? Meu filho, minha esposa, minha igreja, a gente usa sempre. Mas ele inverte. Deus meu, ele coloca Deus na frente. Muda o sentido? Muda, o espírito muda, parece que não. É por isso que eu gosto muito dos detalhes dos textos, da palavra. Porque ele poderia ser meu Deus, mas ele se coloca como se Deus estivesse a serviço dele, como se Deus fosse o servo dele, como se Deus fosse o despachante dele, como se Deus fosse o aplicativo dele para resolver os seus problemas. Mas ele disse, Deus meu. O que ele traz ali, ele só tem Deus porque Deus o ama, porque Deus tem poder, porque Deus o criou, porque Deus revelou o seu amor. E ele fala de todo o coração. Quando nós vamos então em Salmo 33, 12, o povo que ele escolheu para a sua herança. Significa o que herança, irmãos? Você já recebeu a herança de alguém? Eu já recebi a herança de alguém. E quando os meus pais morrerem, eu também terei uma herança. Amém por isso. E como eu não tenho irmão, não vou ter que dividir nada para ninguém. Amém. Mas quando nós falamos de Deus, a herança é a igreja. A herança é este povo. Este povo que eu e você fazemos parte. Que nós não estamos presos a nada. Essa nação é feliz. E se você é dessa nação, você é feliz, você é bem-aventurado. Nós como pessoa, a nossa casa é a nação do Senhor, a nossa comunidade de fé, a PIB de Cascadura, é bem-aventurada porque ela pertence ao Senhor. Ela não pertence a ninguém, não pertence a pastor, diácono, grupo A, B, esquece isso. Quando nós esquecemos disso, achamos que a igreja é nossa, Deus começa a trabalhar e para mostrar como é que funciona. E, irmãos, aprenda uma coisa, o Brasil, no sentido geográfico, ele nunca será de Jesus na totalidade. Que isso, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que a fé não é de todos.
Se você acha que um dia, ou que fosse hoje, os 220 milhões de habitantes do Brasil, cristãos, na fé, indo para a igreja todo domingo, isso nunca vai acontecer. Ah, você está limitando o poder de Deus? Não, não estou limitando o poder de Deus. É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quando ele fala aqui que vai glorificar Deus de eternidade, eternidade, irmãos, só pertence a Deus. Nós não somos seres eternos, nós somos criados. Deus é eterno. Nós viveremos na eternidade com Deus. Essa semana, hoje mesmo, vendo um pastor que eu gosto muito, e ele falou assim, se eu tivesse 1000 anos para viver e eu tirasse um dia, eu já não teria mais 1000 anos de vida, eu teria 999. Mas quando você fala em 1000 anos na eternidade, a eternidade não é cronológica, ela não é contabilizada. A eternidade é o Kairos, é o tempo de Deus, a nossa mente não alcança. Então, dentro desse país que pertence a Deus, como todas as nações, como todo o universo, existem pessoas, milhões de pessoas que servem a Jesus, das quais Ele escolheu. Alguns estão no governo, outros não estão, a maioria de nós somos cidadãos comuns. E diante da nossa parte como cidadãos dos céus, exercitemos a nossa cidadania de forma bíblica, de forma ética, de forma espiritual. Se você, porventura, deixou de falar com alguém, se aborreceu com alguém, bloqueou alguém, ou ficou nesse discurso, corrige isso. Porque esse povo está aí fazendo as alianças. Por quê? Dinheiro demais. Aprenda isso. Lembre-se que o seu voto ele é secreto. Lembre-se que ele é democrático. Você tem liberdade para isso. Como é bom viver num país que a gente pode exercer. Mas, pastor, amanhã poderá não ter. Tomara, irmãos. Está na hora da igreja ser perseguida. Você não acha, não? Que isso, pastor? Preste atenção no movimento do mundo. Guerras, furacões muito mais fortes, terremotos. A violência sempre existiu. Viu como é que está a nossa cidade? Viu como é que as mulheres estão apanhando? Viu aí tiros, abusos? Nossa cidade, tudo quanto é lugar. O mundo, a corrupção. Precisamos racismo, irmãos. Vocês viram esses últimos dias? Quantas pessoas estão sendo humilhadas pela quantidade de melanina na pele, irmãos? Todos nós somos criaturas de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse Deus aqui que nós adoramos. E como é bom olhar para o povo de Deus, de todos os povos, como diz o louvor, né? De todas as tribos, povos e raças, todos virão te louvar. Esse dia vai ser maravilhoso lá no céu. A gente já vive, eu já tive a oportunidade, irmão, de participar de eventos com vários irmãos de várias nacionalidades, de várias línguas. É o olho puxadinho, o olho maior, é a pele branca, é a pele preta, é o alto, é o baixo, é o olho castanho, é o olho azul, é o olho verde. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nosso Deus. Que nessa noite, nesse dia que você está participando desse culto, continue orando pela nossa nação. Independente de quem vai ganhar domingo, Deus continuará sendo Deus, a igreja continuará sendo a igreja de Jesus, e ninguém vai impedi-la de levar a maior mensagem, o maior slogan, a maior bandeira, o maior estandarte, que diz assim: só Jesus Cristo salva. Amém? Deus te abençoe muito a cada dia. Irmãos, lembrando que nós estamos ainda recebendo roupas para o bazar. Nós vamos realizar um bazar em novembro. Estamos querendo fazer ou num sábado de manhã ou até mesmo num domingo. A gente vai avaliar com a equipe. Vamos ficar ali na pracinha. E a gente quer fazer outras coisas, de repente medir pressão, glicose, fazer um corte de cabelo. Então, se você se interessar por isso, já fala com o pastor Alex, fala comigo, para a gente organizar isso de uma forma bem singela e abençoando o nosso bairro. Ok?
Se você ainda não ofertou para missões nacionais, o Pix está aí, você pode ofertar. Já terminamos a campanha, mas até domingo você pode ofertar. Se você ainda não entregou o seu dízimo, oferta de gratidão, oferta missionária, seja fiel, queridos. A generosidade faz parte da nossa vida, nós que somos do Senhor. Assim como o nosso Deus é generoso conosco, precisamos ser fiéis também para que a obra do Senhor siga em frente. Pedido de oração pela irmã Maria Lúcia, todos conhecem, a líder das nossas mensageiras. Ela está com uma inflamação, né? Ela está com diverticulite e ela está fazendo tratamento, por isso que ela se ausentou umas semanas, mas ela falou que talvez domingo já esteja conosco. Eu, irmãos, estou fazendo novos exames, risco cirúrgico, para na semana que vem fazer um novo procedimento, a laser, para estourar a pedra no meu rim. O Rafael pede oração pela sua avó, Maria Caetano. Ela está internada no Salgado Filho, com problema de diabetes, vai ter que amputar a perna, então ore pela família dele. A Rose, que é sobrinha da irmã Selma, está internada no Pedro II. E assim, irmãos, todos nós vamos orando uns pelos outros, todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, e quando nós estamos juntos, tudo fica mais fácil, né? Como diz a palavra, dividimos os fardos uns com os outros, e vamos, irmãos, concentrando o nosso olhar, o nosso foco na cruz do Calvário. E para terminar o culto desta noite, nós vamos louvar o Senhor cantando Brasil, olha para cima, de João Alexandre. É isso que a gente tem que fazer. Você é o Brasil, eu sou o Brasil. E todos que estão nessa nação e amam a Jesus, eles olham para cima. Olhar para cima significa depender de Deus. Sem discurso religioso, sem manipulações. Que eu e você sejamos instrumentos da graça do Senhor em todo o tempo. Um grande abraço, fique na paz. E até lá! Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, cima.
será o futuro do nosso país.